Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a internacionalista Beatriz Alves. Oi pessoal, tudo bem? E o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala galera. Nesse episódio vamos falar sobre eleições, fake news e as deepfakes, que é algo que preocupa ainda mais. No segundo bloco vamos tratar da fome no Brasil, quem são os brasileiros que estão passando fome. E no terceiro e último bloco vamos conversar sobre o legado da colonização na paleontologia e a participação de cientistas brasileiros no processo de descolonização. Então vamos direto para o primeiro bloco. A internet, redes sociais e os avanços tecnológicos têm causado impactos significativos na nossa sociedade e a política não fica fora disso, né? As fake news tomaram conta das últimas eleições presidenciais aqui no Brasil, tomaram conta do nosso dia a dia também, e agora tá ficando cada vez mais popular e, assim, incrivelmente bem feitas, eu falo isso mais pela qualidade, as deepfakes. Bia, nos explique o que é isso. Bom, vamos lá. Vamos então começando esclarecendo o que são as deepfakes, né? Sem entrar em detalhes muito técnicos, o deepfake ele é um método de manipulação de imagem e de som que é feito a partir da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Então a ideia é que para criar um vídeo ou um áudio é feita uma síntese de imagens ou de sons, né, dependendo do que você quer criar, de maneira a formar um determinado conteúdo programado. Os deepfakes eles podem ser utilizados com uma finalidade cômica, então eu aposto que você já viu por aí alguma sátira utilizando essa técnica, mas também tem registro de usos deles para pornografia. Isso foi observado principalmente em 2017, quando teve um pico de circulação de deepfakes nas redes sociais. O deepfake ele tá voltando então, né, aos holofotes, principalmente por conta da preocupação com o uso dele durante essas eleições. Então, a gente sabe que desde as eleições de 2018 tem uma movimentação muito significativa aqui no Brasil em relação à desinformação e à fake news, e a gente tem observado tentativas, inclusive legislativas, como é o caso da PL da fake news, para criar mecanismos que minimizem a disseminação desse tipo de informação. Uma reportagem do Globo sobre a deepfake identificou sites abertos em que é possível fazer esse tipo de manipulação e que possuem geradores de voz de políticos como Lula e o Bolsonaro. Então a gente consegue ter uma ideia do tamanho do estrago que isso pode ter, né? Eu acho que é interessante a gente mencionar aqui um estudo que foi divulgado no início de 2020, que foi feito pela Carpa Sky, que é uma empresa de segurança digital, e apontou que 62% dos brasileiros não sabem identificar ou não têm certeza se conseguem diferenciar se uma notícia na internet é falsa ou verdadeira. Então toda essa situação acho que acende um alerta aí para as próximas eleições que a gente vai ter esse ano e o impacto, né, desse conteúdo que vai ter entre os eleitores, com uma possível veiculação dessas informações manipuladas ou falsas, principalmente pelas redes sociais, né? Muito bem, descrito o que é deepfake, né, a gente tem que ter em mente que não é uma edição, né, não é a gente pegar uma parte e colocar em outra e montar e ficar parecendo uma fala que você vê relativamente fácil que foi cortado ali, né, é realmente coletar um monte de informações daquela pessoa, vídeos, fotos, falas dela, a voz, e aí utilizar a inteligência artificial para criar algo novo. Então, por exemplo, você fez toda essa coleta de dados, você escreve um texto que você quer que o Lula fale, e aí vai falar com a voz do Lula, ou que o Bolsonaro fale. Então é realmente um tanto quanto assustador, né? E aí você pode até usar como um exemplo a gente aqui, vocês pegam horas de gravação que tem e pode criar algo novo que a gente nunca falou pra atacar uma pessoa, né? Pra difamar ela. Então acho que é algo que a gente tem que ver com bastante cuidado pra essa próxima eleição. É uma coisa que eu tava pensando aqui, a Bia comentou de uma pesquisa que indica que boa parte dos brasileiros não conseguem identificar, né, uma fake news ou um deepfake, né, e isso, claro, é uma insegurança digital muito grande. Mas eu fico pensando na parte que respondeu que sabe identificar, né, por exemplo, a gente, né, a gente pode olhar assim uma montagem, um deepfake, ou até foi bem feito, assim, a gente fala, não, ele é bem feito, mas ó, dá pra ver claramente que ele é falso, olha aqui, a cabeça sai, o olho não tá olhando pro lado certo, a gente fica tentando analisar o pixel ali e fala, não, como é que as pessoas caem nisso, né? Mas eu acho que é importante a gente sempre contextualizar o que acontece. Pensa assim, tentando imaginar, pra quem tá ouvindo a gente, um grupo de zap com centenas de pessoas, até milhares às vezes, né? Aí alguém solta no grupo, no meio de um monte de notícia, um monte de piada, de meme, alguém solta um vídeo muito mal gravado, assim, aquele bem toscão mesmo, né? Com a voz e o rosto, né, claro, de um político falando coisas completamente absurdas. Mas o detalhe é que não é qualquer político de qualquer área, aquele político que você apoia ou que votou nele, é aquele que você odeia mesmo, né? Político que você odeia falando coisas absurdas que você também acha absurdo, acha mais absurdo ainda do que tudo que você já viu dele. Então acho que 3 segundos de vídeo, você tá vendo o vídeo, aquele vídeo tosco. 3 segundos já apita aquele, no máximo 100, o nosso
claro, viés de confirmação que todo mundo tem, né? Então você recebe aquela informação, pô, se ele já falou coisa ruim, isso aqui com certeza ele deve ter falado também, né? Você já odeia ele, né? Que é absurdo. Aí você vai e compartilha com 3 segundos de vídeo, né? Então, assim, não precisa de uma qualidade absurda, né? Acho que é assim que os deepfakes correm a internet, né? Então falando assim, parece assim, eu nunca compartilharia um vídeo de 3 segundos, mas, cara, isso aconteceu essa semana, né? Saiu uma notícia semana que com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, né? Quem tá acompanhando, quem não teve fora do planeta nas últimas semanas, na guerra na Ucrânia tá tendo uma guerra também de fake news e deepfakes. Essa semana especificamente teve um deepfake do presidente da Ucrânia, o Zelensky, e ele teve que publicar um vídeo nas redes oficiais dele desdizendo o deepfake. E na verdade esse deepfake falava que tava o próprio presidente lá, né, dizendo para retirar as tropas da Ucrânia, né, as tropas ucranianas irem para casa, que acabou a guerra. Então você vê que é uma informação absurda que ninguém imaginaria que ele estivesse falando, mas isso correu nas redes sociais da Ucrânia e da Rússia, e ele teve que gravar um vídeo novo dizendo aquilo, mesmo o deepfake sendo horroroso. Quem buscar deepfake Zelensky nas redes sociais vai achar, e o vídeo é muito tosco, mas correu o mundo, né? Então eu acho que as deepfakes chegaram para ficar mesmo, não só em memes, não só em piadinhas, né? A gente tá passando um pouco esse nível, né? Então acho que a gente tem que focar, claro, em como detectar as deepfakes, em ter ferramentas pra gente detectar isso, né? Agências de checagem também olharem para isso, mas assim, mesmo descobrindo que o vídeo é falso, depois de 1 dia, 2 dias que esse vídeo viralizou e correu a internet, o impacto já foi causado, né? E considerando em eleições, esse impacto de 1 dia, 2 dias pode até mudar o resultado de eleição, né? Exatamente. E pensar que a gente já tá vivendo uma fase meio sem saber o que é realidade e o que não é, né? Grandes autoritários atuais, todos utilizam muito de criar uma realidade pra galera junto dos apoiadores, né? Então, e aí com o deepfake fica ainda mais, tipo, nossa, qual é a realidade que a gente tá vivendo, né? Ou se tem alguma coisa que é real mesmo, a gente tá tudo vivendo numa falsidade absurda. Então, assim, a gente sabe que inteligência artificial tem tido avanços incríveis, assim, a gente pode utilizar ela para muitas coisas legais, como, por exemplo, análise de imagens médicas para diagnósticos mais rápidos de câncer de mama, esse é um exemplo bem interessante, ou também análise de dados de exames de sangue, que é um exame muito padrão, fácil de fazer, para diagnosticar uma doença que talvez um profissional, um médico que tá ali no dia a dia atendendo um monte de gente não conseguiria ver. Então, tem essas aplicações, elas são interessantes, mas como tudo, né, incluindo os xenotransplantes que a gente falou no nosso primeiro episódio, e também edição genética, a ética por trás desses avanços tecnológicos que a gente tem tido é fundamental, e a gente tem que debater muito essas questões e regulamentar com certeza pra gente ir no caminho que julgarmos melhor como sociedade, né? Neste segundo bloco, vamos falar do perfil dos brasileiros que estão em insegurança alimentar. E olhem só, a Bia é especialista nesse assunto. Então, Bia, faça as honras. Infelizmente, né, a fome e a segurança alimentar foram tópicos que voltaram a ser discutidos recentemente aqui no Brasil, muito por conta dos impactos que a gente observou com a pandemia de Covid. Quem não se lembra, né, daquelas reportagens mostrando filas de pessoas em busca de ossos em supermercados e açougues para poder se alimentar, né? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa entender que a insegurança alimentar, ela tem diferentes níveis e medidas. Aqui no Brasil, a gente pode citar, por exemplo, a EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. E ela mede essa percepção e a vivência de insegurança e fome no nível domiciliar. Então, a EBIA, ela mede desde uma situação de segurança alimentar, ou seja, quando há disponibilidade e acesso pleno e adequado ao alimento, até a insegurança dividida em 3 níveis. Então, pode ser uma insegurança em nível leve, moderado ou grave. Só para a gente ter uma ideia, eu vou distinguir um pouquinho quais são, né, essas inseguranças e o que elas caracterizam. A insegurança leve é aquela onde tem uma incerteza e uma preocupação com o acesso futuro ao alimento. E é uma situação também que ocorre que alimentos de qualidade inadequada acabam sendo consumidos para não afetar a quantidade de alimento ingerido. Seria o caso, por exemplo, das pessoas substituírem um produto pouco processado por um produto ultraprocessado, que a gente sabe que tem um pior valor nutritivo. Então, é muito importante que a gente não pense só na questão de quantidade. A qualidade também é um fator muito relevante para a segurança e insegurança alimentar. Já quando a gente pensa na insegurança moderada, é quando a gente observa uma redução na quantidade de alimentos ou uma mudança no padrão de consumo entre os adultos de um domicílio, com a preservação da alimentação das crianças. E a insegurança grave, que já é o nível que é associado à fome, é a fome propriamente dita, é quando também a alimentação das crianças é comprometida ou
quando alguém dentro da residência, do domicílio, fica sem comer o dia inteiro por não ter como obter esse alimento, não ter como comprar esse alimento. É nessa escala que tem a previsibilidade da pessoa, sabe? Dela saber que amanhã ela vai ter como comprar alimento e que isso entra nessa escala de insegurança alimentar ou é uma outra que eu lembro de ter lido sobre isso? A EBI, ela tem essa questão da percepção, sim. Então, assim, a pessoa já tem várias perguntas, né, que as pessoas têm que responder pro inquérito e elas já podem indicar essa preocupação futura, assim, eu tenho comida agora, mas eu sei que, enfim, talvez daqui a 2 semanas ou no mês que vem eu não vá ter. Então, essa percepção em relação ao futuro, né, se a pessoa vai ter acesso, vai ter condições ou não de adquirir o alimento, também é levado em consideração. Então, acho que é importante, vale a gente mencionar, né, que em 2021, a Rede Pensan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, lançou os resultados de um inquérito nacional que ela fez a respeito da insegurança alimentar no contexto de pandemia aqui no Brasil. E ficou muito clara a extensão desses impactos. Cerca de 116 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente aos alimentos. Isso significa dizer que mais da metade dos domicílios no país conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Tratando especificamente do caso da fome, a pesquisa ela também é bem clara em apontar que a fome tem lugar, a fome tem gênero, a fome tem cor e a fome tem grau de escolaridade. Então foram observadas porcentagens mais elevadas de incidência da fome nas regiões norte e nordeste do Brasil, assim como nos lares chefiados por mulheres, nas residências habitadas por pessoas pretas e pardas e naqueles domicílios onde a pessoa de referência não tinha uma escolaridade ou possuía o ensino fundamental incompleto. Então esses dados eles são muito importantes para que a gente consiga entender qual é o perfil dos brasileiros que são afetados pela fome e pela insegurança alimentar nos seus outros níveis e que também isso sirva de dados, né, para a gente pensar em políticas, em vias de solução para essa situação. Eu acho que pensando nessa fala da Bia, eu fiquei pensando sobre a situação da pandemia, né? Se a situação da pandemia, ela agrava a insegurança alimentar no Brasil, né, como a Bia frisou, né, de maneira clara, você imagina com o início de uma guerra, né, que reunindo 2 países que são extremamente importantes no comércio mundial de produtos da agricultura. Pode deixar isso com certeza ainda pior, né? Inclusive a Bia citou sobre isso, especificamente o impacto da guerra, no episódio 3 do Meandros. Então quem quiser dar uma olhada lá, que eu acho que está bem legal. E eu acho que contextualizando do programa episódio 3 até hoje, né, hoje, especificamente, né, no dia 17 de março, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas alertou que a guerra já afeta diretamente vários países do Oriente Médio e do Norte da África e está se alastrando rapidamente para outras regiões. Isso porque não só os produtos agrícolas são importantes, né, vindos da Rússia e da Ucrânia, que é um celeiro, né, exportação mundial desses produtos, como também até de produtos que a gente nem imagina que tem uma consequência direta, né? Agora no Brasil, né, nas últimas semanas, a gente está sofrendo com o aumento dos combustíveis e discussão em cima disso. E muita gente acha assim, o aumento da gasolina, não tem um carro, então não afeta diretamente, né, a minha vida ou a minha realidade, né? Mas isso é uma noção bem equivocada, né? É só pensar como funciona o transporte de cargas no Brasil, de alimentos, né? O que parece ser inicialmente uma relação improvável, ela se torna muito real quando a gente imagina que boa parte no Brasil dos alimentos e de outros produtos circulam nas estradas, em caminhões, e os caminhões precisam de combustível para andar, né? Então o aumento desses combustíveis, que parece uma coisa muito distante para quem não tem carro ou não pensa nisso diretamente, gera um aumento em toda a cadeia de transporte e que com certeza vai chegar na mesa de todo mundo. E se chega na mesa de todo mundo, é claro que chega em pesos diferentes, né? Para mim, esse peso com certeza é muito menor do que quem vive com um salário mínimo, por exemplo, né? Ou quem vive de bico, né? Você imagina quem não tem um emprego formal. Você imagina principalmente quem perdeu o emprego formal que tinha durante a pandemia. Então a pandemia causando a insegurança alimentar diretamente e indiretamente pela perda do emprego e agora com a inflação, né, que está sendo com certeza piorada pela situação da guerra, faz com que essa pessoa simplesmente não consiga e chegue a esses níveis de fome, de insegurança alimentar que a gente está colocando aqui no programa. Uma notícia recente que foi vinculada o preço da cesta básica no Brasil, né? Algumas cidades chegando a 60%, 70% do valor do salário mínimo, né? A pessoa tem que dedicar mais da metade do salário dela para comprar alimento, né? Então ela ainda tem que pagar contas. Acho que a gente está numa situação bem grave mesmo. Eu acho que o que eu gostaria de comentar aqui é que toda essa discussão, né, que a gente está tendo aqui no podcast e que está acontecendo em outros espaços também, ela tem um gosto muito amargo, né? Principalmente se a gente lembrar que no início dos anos 2000, o nosso país foi referência em políticas em segurança alimentar. A gente tem o programa Fome Zero, por exemplo, que acabou se tornando uma estratégia internacional, faz parte, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Brasil, ele conseguiu
conseguiu construir uma política nacional em segurança alimentar que contava com diversos programas. Então, a gente tinha programas, né, de alimentação escolar, de compra pública da agricultura familiar, a criação e o fortalecimento de espaços de participação social para discutir a questão da fome, como era o caso do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que tinham representantes do governo, mas também de organizações da sociedade civil. Só que, infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos foi uma reversão desse quadro, não só com um número cada vez maior de pessoas em situação de insegurança alimentar, mas também com um desmonte dessas políticas. E aí esse desmonte é de diversas formas e de diversos graus. A gente pode ter um desmonte por extinção, que foi o caso do CONSEA, o Conselho Nacional, né? Ele foi extinto logo no primeiro ato governamental do Bolsonaro. A gente tem um desmonte por redesenho também, foi o caso do Bolsa Família, que se transformou no Auxílio Brasil, e também todo um esvaziamento desses programas por falta de recurso, por falta de investimento. E eu acho que, já que a gente mencionou aqui as eleições, as próximas eleições que a gente vai ter agora em 2022, que eu queria trazer aqui a importância de que candidatos e candidatas tragam propostas de iniciativas para melhorar a situação alimentar no Brasil e que a gente também, como eleitores, cobre que essa pauta entre na agenda política e não só na agenda de candidatura, de eleição, mas também nas agendas de governo, que isso de fato seja implementado, que retomem essas políticas ou que sejam feitas novas, considerando a situação atual do Brasil, né? A gente ainda entra também na questão dos agrotóxicos, né, Bia? Pensando na qualidade do alimento que está chegando na mesa da pessoa, né? Com certeza, a gente tem que considerar isso. Não é qualquer alimento também que a gente vai botar na nossa mesa, né? Tem que ser um alimento de qualidade, um alimento nutritivo, né? Isso é um direito que a gente tem. E também pensar quais agrotóxicos vão ser liberados no Brasil, né? Não da forma como está sendo feita, né? Cada vez mais permissivo. Uhum. Mas pensando também em eleição, esse ano a gente vai eleger e reeleger deputados federais e senadores, que são eles quem criam e tocam as frentes parlamentares. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem aquelas mais famosas, né, do BBB, e a Frente Parlamentar Mista de Combate à Fome no Brasil tem realizado uma série de debates e projetos bem interessantes. Acho que vale a pena acompanhar, ver se o seu deputado, a pessoa que você votou em 2018 está lá, mandar um e-mail perguntando, cobrando, é sempre importante. E no terceiro e último bloco vamos conversar sobre o legado da colonização na paleontologia e a participação dos cientistas brasileiros no processo de decolonização. Então, Luiz, nos explique o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos dias, meses e anos. Bem, eu acho que para começar, eu queria fazer uma pergunta, né, para quem está ouvindo a gente aqui, né? Você já parou para pensar por que no colégio, né? Lembrando, muita gente foi muito tempo atrás, né? Que nem a gente, tá velho já, né? Que a gente estuda no colégio mais história da Europa do que da África e da Ásia, por exemplo, né? Ou por que a gente lê e vangloria, né? E bota no pedestal, em grande parte, autores normalmente são homens brancos, europeus, norte-americanos, mesmo até na universidade, né? Eu fiz biologia, né? O Luciano também, né? A Bia fez RI, né? Então a gente tem essa tendência de ver, é um padrão meio parecido, né? Todo mundo branco, todo mundo velho, europeu, né? Então acho que se você já pensou nisso, você não é o único. E para isso a gente tem um nome até, né, que é a colonização intelectual. Né? Então a gente entender que esse fenômeno é um fato e que influencia e influenciou o caminho nosso na aprendizagem é muito importante para a gente conseguir olhar o mundo de outras maneiras, né? Porque senão a gente vai ser sempre considerado como periférico. Né? Acho que é importante trazer o mundo fora a Europa, né, fora a América do Norte para o debate. Né? Bem, esse debate acadêmico, né, sobre o colonialismo intelectual, ele existe já desde meados do século passado, mas ganhou muita força ao longo dos anos. E claro que ele acontece em todas as áreas do conhecimento e, está no meandros aqui, você sabe que com certeza tem influência na pesquisa, em como a gente produz ciência, na maneira como a ciência é pensada e produzida no mundo inteiro. Por exemplo, dando um exemplo mais prático, né, na minha área de atuação, que sou biólogo, né, a gente tem pesquisadores que são muito famosos, que a gente sempre estuda, principalmente da Europa, que começaram, né, tem esse comportamento de colecionismo, né, são os velhos naturalistas, né. Eles visitavam lugares exóticos sempre, né, lugares tropicais para coletar amostras, catalogar e enviar de volta para casa, sempre para museus ou até os seus laboratórios. Isso lá no século, né, 16, 17, 18. E na biologia a gente tem N exemplos, né, de naturalistas que vieram para o Brasil, fizeram coleta e levaram amostras daqui, como por exemplo o Darwin, o Saint-Hilaire e o Wallace, que
além de levar, ele ainda vendia, né? Ele vendia as coisas que ele conseguia encontrar nas viagens dele, isso pra pagar a própria pesquisa dele. Então, assim, tava errado, mas eu não julgo. Não tá fácil pra ninguém, né? Coitado do Wallace, né? Inclusive, ele tentou uma vez, mandou um barco cheio de coisa pra vender, pra continuar trabalhando e pegou fogo. É um clássico da história triste de vida do Wallace, mas foi um pesquisador muito importante. É claro que eu não quero diminuir essas pessoas, são muito importantes, mas eu acho que a gente imaginar que eles são um centro que a gente só pode estudar eles, né? Eu acho muito ruim. E é esse fenômeno que a gente chama de colonialismo científico, né? Que é o fato, né, que boa parte dos dados relativos à biodiversidade, por exemplo, né, como animais, plantas e fósseis, foram produzidos por países responsáveis pelo nosso passado colonial, né? Como até o Luciano citou, o Darwin na época, né? E criando uma assimetria, claro, relativa à pesquisa e à geração de conhecimento, produzindo pesquisa das nossas riquezas naturais sobre as nossas riquezas naturais por, né, países que tratavam a gente como colônia e sem a participação da gente, né? O que é muito triste, né? Então, assim, é basicamente como cair realmente de paraquedas na realidade desses países, essas antigas colônias, coletar os dados e voltar para casa, né? Imagina, parece algo que é muito antigo, né? Que a gente acha assim, pô, mas isso não acontece mais, isso é uma coisa do passado, né? Mas ele continua atualmente, mas claro, com a versão Nutella, né? Eu acho que na época do Darwin ele estava engomadinho lá no barco dele, coletando as informações. Hoje em dia vem o cientista gringo, de papete com meia normalmente, com uma pochete, camisa florida, coletar nossos dados e volta para casa, né? Então, esse tipo de movimento, né? Colonialismo, né? Na ciência, ele ganhou força ao longo... Na verdade, ele sempre teve força, né? Mas, assim, a perspectiva nossa de entender isso e classificar como uma coisa que é perigosa para a ciência, como começou ao longo dos últimos anos, da última década, mas ganhou força principalmente em 2020. Eu estou falando especificamente no Brasil, né? A gente teve um artigo publicado numa revista grande, uma revista famosa da área da paleontologia, claro, por autores gringos, descrevendo um fóssil brasileiro. Esse artigo, ele não contou com a participação de nenhum pesquisador brasileiro, só autor gringo, né? E também ele teve alguns problemas como explicar a origem dos fósseis que eles estavam escrevendo no artigo de forma clara, né? Como eles coletaram, onde pegaram, como ele saiu do Brasil. Então isso causou um certo espanto da comunidade, porque, como eu falei, foi publicado numa revista importante e não tinha esse tipo de explicação clara em como os fósseis tinham sido obtidos. E eu acho que para piorar a situação, né, que já estava ruim desse artigo, esse fóssil foi colocado no Museu Alemão, né? Então, assim, além de ter todos esses problemas, você ainda coloca no Museu Alemão, é muito rir na cara do brasileiro, né? Então, os pesquisadores brasileiros revoltados com essa situação, né, com a publicação desse artigo, começaram uma campanha, que é o Ubirajara Pertence ao Brasil, né? Por coincidência, o nome que os gringos deram para esse fóssil, né, foi Ubirajara, e depois de uma luta virtual que foi grande, né, na internet. Muita gente acha que luta virtual não melhora nada, mas especificamente nesse caso funcionou muito bem, porque teve grande pressão nas redes sociais, tanto do periódico científico, como do museu gringo, né, que chegou até a fechar comentário, abrir de novo, porque brasileiro é bom nisso, né, em trollar gringo, e nesse foi por um bom motivo. E o artigo original, no final, depois de algum tempo, ele foi retratado, né? O que significa retratar um artigo, né? Em termos gerais, é uma vitória para o movimento decolonialista, né, nesse caso, porque os editores da revista, ao terem retratado, retirado esse artigo do site da revista, eles reconhecem que a pesquisa foi eticamente problemática, né? Você não está dizendo que teve o problema, não é um poder dizer, ó, a verdade foi essa, mas mostra claramente uma preocupação deles com vários indícios que aconteceram na publicação desse artigo. E retratar é um processo natural da ciência. Assim, é difícil isso acontecer, mas deveria acontecer com mais frequência se a gente testasse mais o que os outros estão fazendo. Com certeza. Uma das coisas básicas dessa ciência observacional que a gente faz, assim, né, de coletar uma amostra e tal, é dizer onde você encontrou exatamente a amostra, inclusive com coordenada geográfica. Então a galera já estava mal intencionada. É um pouco estranho, né? Então ficou uma história obscura e o periódico resolveu, né, não se envolver diretamente, viu os indícios, né? Não é uma declaração de que é verdade absoluta, mas, né, o periódico já tira o corpo dele, né? Bom, e para contribuir com essa discussão, trouxemos uma das cientistas responsáveis pela batalha online pelo retorno do Ubirajara para o Brasil e continua muito atuante nesse movimento, que é a Aline Guilard, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é uma das autoras de 2 artigos científicos publicados este ano, especificamente sobre o tema, que traduzem em dados a relevância da luta pela descolonização da ciência. Bom, eu tive a oportunidade de participar de 2 trabalhos recentes que discutem os impactos do colonialismo na paleontologia. Primeiro, para quem não sabe o que é paleontologia, a paleontologia é a ciência que estuda a vida no passado da Terra por meio dos fósseis. Em segundo lugar, o que tem a ver, né, colonialismo e paleontologia? Bom, essa questão
da influência do colonialismo é algo que tem sido tratado há bastante tempo em outras ciências, tá? E está chegando agora, mais recentemente, no nosso campo de estudo. E os trabalhos que eu vim comentar com vocês são alguns dos primeiros que estão gerando dados para embasar as discussões sobre isso. O nosso primeiro trabalho foi publicado no final do ano passado, e nesse trabalho, o que foi que a gente fez? A gente analisou a distribuição global de dados sobre fósseis do mundo todo. E o que foi que a gente descobriu? A gente descobriu que cerca de 90% dos dados sobre fósseis tinham sido produzidos por pesquisadores baseados na Europa Ocidental e na América do Norte. Além disso, que metade desses dados estavam sendo produzidos com fósseis coletados aqui no sul global, mas que grande parte desses dados acabava publicado sem a participação de pesquisadores daqui. Quando a gente tentou investigar a raiz disso, a gente encontrou que o histórico colonialista e economia global eram os fatores que estavam influenciando mais significativamente na distribuição de dados que a gente observou. Esse trabalho ele acabou sendo bastante relevante porque ele levantou um alerta para a nossa comunidade paleontológica, já que esse viés, né, essa distorção nos dados pode gerar uma distorção na nossa compreensão sobre a biodiversidade do passado, que é prejudicial para a ciência como um todo. Já no segundo trabalho, que a gente publicou agora em março, a gente resolveu concentrar as nossas investigações em duas regiões específicas, que são alvos bastante frequentes de práticas colonialistas atuais ainda na paleontologia. As áreas de estudo foram a Bacia do Araripe, aqui no nordeste do Brasil, e um conjunto de bacias no noroeste do México. Para quem não sabe, a Bacia do Araripe é de onde saiu o polêmico dinossauro Ubirajara jubatus. Bom, o que foi que a gente fez? A gente analisou os últimos 30 anos de publicações sobre fósseis dessas regiões e a gente descobriu que em ambos os casos, realmente existe um nítido escape de dados também para o norte global, principalmente para a Europa, que ocorria majoritariamente desrespeitando a legislação dos dois países. A situação no México, a gente encontrou que ela é um pouco diferente da do Brasil, já que dos trabalhos analisados, quase todos os fósseis eles continuam no México, tá? Mas por aqui a gente descobriu que pelo menos metade dos fósseis dos trabalhos analisados, eles foram levados e continuam fora do Brasil em desrespeito à nossa legislação. Essa quantificação que a gente fez, ela está sendo essencial para sustentar as nossas críticas à persistência ainda hoje dessas práticas com características colonialistas na nossa ciência. Então, como a Aline e o Bento comentaram, né, esse pensamento decolonial é algo que já vem sendo tratado em outros campos da ciência, e eu fico muito feliz de ver que tem um estudo chamando atenção para essas práticas na paleontologia, né, está sendo expandido para outras áreas, a gente também tem que pensar sobre isso nas ciências naturais. No caso das ciências humanas, já tem diversos autores que trabalham com isso e provocam esse debate sobre colonialidade nas ciências humanas, e eles trazem também essa necessidade de promover uma ruptura com essa forma de conhecimento, né? Aquele conhecimento produzido a partir das percepções de mundo do norte global. A gente está falando aqui da Europa Ocidental, da América do Norte, né? Eu acho que um ponto importante é que essa ruptura ela passa necessariamente pela inclusão de atores, de pesquisadores, né, do sul global nesses espaços científicos. E eu acho que quando eu penso sobre isso, eu vou diretamente na importância que a gente aqui no sul global ter um investimento adequado na nossa pesquisa e na produção científica. Se a gente tomar o Brasil como exemplo, né, a gente sabe muito bem que esse investimento está muito aquém do necessário. As bolsas de mestrado e doutorado das agências federais, elas não são reajustadas desde 2013 e elas já perderam quase 70% do poder de compra por conta da inflação, né? Então, eu acho que é inegável a resiliência daqueles que produzem aqui no país e que contribuem para fazer ouvir a voz e a pesquisa do sul global na comunidade acadêmica internacional, mas ser resiliente não é o suficiente. É urgente termos investimentos adequados para que esse trabalho de excelência continue a ser produzido e continue a ser ouvido em outros espaços. Então, gringos devolvam o Ubirajara. É um absurdo, cara. Como diria Fernando Collor de Mello, né? Uma pantomima, uma patuscada. Os caras vêm aqui, pegam o fóssil, escrevem um artigo, dá o nome brasileiro, indígena pra espécie e não convida ninguém daqui pra trabalhar junto, né? E bota no Museu Gringo, né? E ainda vem com aquele argumento de mas vocês não vão saber cuidar das coisas aí, porque o museu pega fogo, né? Tinha que estar agradecendo a gente, trabalhando, somos pessoas inteligentíssimas aqui, visitando vocês, né? Sim, é muita folga. Mas é isso, e como a Bia disse, a gente tem que fortalecer a nossa rede aqui, fortalecer os cientistas brasileiros pra gente produzir ciência de qualidade e começar também a ditar quais caminhos e como a ciência vai ser feita, né? Isso eu tô falando pra um projeto de muito longo prazo, mas não é nada impossível.
Muito bem, então, recomendações desse 5º episódio nosso. O que vocês vão recomendar aí pra galera curtir no final de semana, começando com a Bia? Vamos lá, eu vou então seguir o movimento aqui de dar voz ao sul global, só que saindo um pouquinho da área da ciência e entrando numa área muito boa, muito gostosa, na área de comida. É uma dica aí pra maratonar no final de semana, é uma série da Netflix sobre comida de rua, é Street Food Latin America. Então tem episódios falando sobre o Brasil, sobre a Colômbia, sobre o México. As personagens que aparecem são simplesmente incríveis, várias mulheres muito poderosas e, além disso, as comidas que são maravilhosas e que dá vontade de pegar o primeiro voo para qualquer um dos países que aparece. Fiquei até com fome, hein? Bem, o meu é uma recomendação de podcast, né? Eu acho que com certeza esse é um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir, que é o Au Revoir. Diálogos sobre a Liberdade e o Autoritarismo. É um podcast do Laut, que é o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. É um podcast que ele é em temporadas, né? Então vale a pena você também dar uma... ouvir a temporada inteira, assim, de uma vez. São algumas horas, mas são bem interessantes. E eu queria recomendar mais especificamente a temporada 2, que foi a que eu mais gostei. Pra mim, é simplesmente o melhor conteúdo em português sobre mudanças climáticas que eu conheço, né? Que eu já ouvi em vídeo, assim, em termos de multimídia, eu acho muito bom. Principalmente porque o Laut, não só nessa temporada, mas em outras também, ele tem muito essa interface entre ciência, sociedade, política, que é uma coisa que a gente gosta bastante aqui, né? Você deve ter percebido, né? Pra você ter uma ideia, o episódio 1 da temporada 2, que é sobre mudanças climáticas, o nome é Entre a Ciência e a Política, e teve a participação da Marina Silva e do Paulo Artacho, que é um dos principais pesquisadores brasileiros de mudança do clima, com a Marina Silva, então é realmente imperdível, eu recomendo bastante. E eu vou recomendar um livro, que é A Decodificadora, do autor Walter Isaacson, que é um biógrafo famoso, já fez biografia de diversas pessoas ícones aí que tiveram destaque no mundo, e ele fez a biografia da Jennifer Doudna, que é uma cientista americana que ganhou o Nobel de Química junto da Emmanuelle Charpentier em 2020 pelo desenvolvimento da técnica do CRISPR, né, a adaptação do CRISPR para edição genética, e é um livro muito legal. Ele fica um misto ali de divulgação científica e entretenimento, porque ele conta a história é realmente interessante, animada, tem algumas passagens bem interessantes, e o Walter Isaacson escreve muito bem, então é uma leitura boa, fluida, é um livro um pouquinho grande, mas que dá para ler tranquilamente. Depois das recomendações, a gente vai ter com mais frequência mais um blocozinho pequeno aqui de e-mails e comentários, mas nesse episódio a gente só vai comentar um erro que cometemos no episódio anterior, né, onde falamos que o ciclo vacinal completo eram de 2 doses, e realmente eram até um mês atrás. Saiu uma normativa do Ministério da Saúde mudando o ciclo vacinal completo para 3 doses. Então, galera, tomem todas as suas doses, as 2 primeiras, que eram o ciclo completo antes, e tomem a terceira, que a gente convencionou a chamar de reforço. Então, assim, a gente termina mais um episódio do Meandros. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Desculpa por deixar todo mundo aí com vontade de aproveitar as gostosuras da América Latina. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Se inscrevam em sua plataforma de podcast preferida. Nos sigam no YouTube, se você preferir ouvir por lá. O Meandros é produzido por mim, Luciano Queiroz, Renata Fontaneto, Luiz Bento, Iana Martins, Beatriz Alves e Vitor Nascimento. A edição de som é do Thiago Miro e o tema do programa foi composto e interpretado pelo Gustavo Heineken e Henrique Andrade.